como deve estar esgotado o Luiz Fernando Godinho, porta-voz da Agência da ONU para Refugiados. Luiz Fernando, bom dia. A situação é crítica mesmo na Ucrânia. E ontem, de repente, uma notícia que deveria ser uma notícia comum, se um país está sob ataque massivo, em que muita gente pode morrer, de repente se abre o tal corredor verde que os refugiados deixem a Ucrânia. Mas é a mesma coisa que falar assim, ó, esquece tudo que você viveu até hoje, vai embora daqui e vai tentar a vida em algum outro país aí, sendo um elemento estranho a esse país. Claro que país recebe de forma humanitária, mas o cara simplesmente de uma hora para outra vê a vida dele acabar, explodir e ter que viver em outro lugar. Ainda bem que há gente no mundo que recebe esse pessoal todo. Como é que foi essa história da abertura do Corredor Verde? Quantos ucranianos devem deixar a Rússia? Agora há pouco o porta-voz da ONU, o cara falou aqui, é tanta gente falando que eu nem guardo mais, disse que a situação na Ucrânia pode ficar ainda pior. Eu acho gozado também, esse cara para dar esse tipo de notícia era melhor calar a boca. Olha, a situação pode ficar pior, hein? Pô, se não for para dar notícia boa, cala a boca, pô. Ninguém tá aguentando mais ver esse tipo de notícia ruim. Você tem solução para a coisa? Ah, tenho. A coisa pode ficar pior, mas eu vou tentar impedir aqui, ali e acolá. Agora, a situação vai ficar pior? Eu não quero ouvir isso. Tá? O que eu quero ouvir, por exemplo, é uma notícia que deveria ser natural, mas não é. Foi aberto um corredor verde que significa deixar as pessoas que têm uma vida, deixar sua vida para trás, mas pelo menos sair com vida do país. O que significa isso, meu amigo Luiz Fernando? Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Não, realmente em meio a toda essa confusão, em todas essas cenas dramáticas que a gente tem visto nos últimos dias, essa não deixa de ser, Datena, uma boa notícia. O que está sendo discutido, pelo que eu acompanhei também nos jornais ontem, na rodada de negociação entre os dois países, é o corredor humanitário, né? O que é um corredor humanitário? Esse corredor vai permitir que as pessoas, os civis, né, deixem as áreas de conflito e tenham acesso à assistência humanitária e à proteção em áreas protegidas, né? Não significa necessariamente que essas pessoas vão deixar a Ucrânia. São movimentos distintos que acontecem ao mesmo tempo. Então, no caso do corredor humanitário que foi acordado ontem entre as duas partes dessa crise na Ucrânia, é para exatamente passagem segura dos civis para fora das áreas de conflito, pessoas que estão horrorizadas, nós também, com essa violência que está acontecendo dentro da Ucrânia, e são milhões de pessoas que já precisam dessa passagem segura para ter acesso à assistência e à proteção. Então vamos trabalhar junto, o Acnur, assim como outras agências humanitárias, estão dispostas a trabalhar com as duas partes da crise para proteger e cuidar dos civis, né, que pagam o preço mais alto nessa situação. Se eles vão escolher ficar na Ucrânia ou deixar o país, essa é uma decisão que vai ser tomada mais adiante. Mas o importante agora é exatamente assegurar que as pessoas dentro da Ucrânia, como você falou, estão, né, tendo bombas aí caindo sobre a cabeça delas, possam sair dessas áreas de conflito e acessar áreas seguras onde a assistência humanitária será oferecida a essas pessoas. Qual a previsão de refugiados deixando a Ucrânia nesse momento? Olha, os números foram atualizados ontem, Datena. Nós já estamos falando em 1,2 milhões de pessoas que já deixaram a Ucrânia em direção aos países do oeste, né? A fronteira da esquerda ali da Ucrânia, ou seja, Polônia, Moldávia, Hungria. Esses números estão sendo atualizados diariamente. É uma velocidade espantosa que tem sido registrado, um número muito grande de pessoas, numa velocidade também muito grande. Então a gente já tem esses 1,2 milhões de pessoas aí na Ucrânia, fora da Ucrânia, sendo que a Polônia já tem mais da metade dessa população.
Agora é importante lembrar também que as pessoas que estão na fronteira leste, né, que é a fronteira com a Rússia, também estão deixando a Ucrânia em direção aos próprios territórios russos, né? O próprio território russo. Já são quase 100 mil pessoas nacionalmente que deixaram a Ucrânia por essa região. E dentro da Ucrânia também a gente não pode perder essa perspectiva, né? Das pessoas que estão dentro da Ucrânia. Elas estão com necessidades humanitárias. Há uma estimativa da ONU de que esse número pode chegar a 12 milhões de pessoas. É uma crise com um impacto humanitário absurdo, né? Realmente algo que não se via há muito tempo. Bom, o Brasil deve receber qual a quantidade de refugiados? Aliás, uma atitude extremamente positiva por parte do governo brasileiro, que tem, por característica, ajuda humanitária, né? Pois é, ontem também recebemos essa notícia, que é uma notícia positiva, né? O governo brasileiro editou uma portaria interministerial, Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores, regulamentando a concessão de um visto temporário de entrada e uma autorização de residência para fins de acolhida humanitária. Isso envolve tanto os nacionais da Ucrânia como os apátridas que vivem na Ucrânia. Os apátridas, para explicar para o pessoal que nos acompanha, são aquelas pessoas que não têm qualquer nacionalidade, elas não são reconhecidas por qualquer país como nacionais. Então, elas têm, digamos assim, uma camada adicional de vulnerabilidade, né? A pessoa que é apátrida, ela não vai ter documento, não vai ter carteira de identidade, por exemplo, para trazer aqui para a realidade brasileira. Se ela não tem carteira de identidade, nem certidão de nascimento, ela não vai ter passaporte. Sem passaporte, ela não consegue sair do país. Então, a Ucrânia, que já tem, antes do início dessa crise, uma população de aproximadamente 36 mil apátridas, essa decisão do governo brasileiro pode beneficiar essas pessoas muito diretamente, porque vai dar a elas a oportunidade de ter um visto de entrada em outro país, ainda que não tenham sequer uma identidade, né? Uma carteira de identidade ou um passaporte. E aí, uma vez no território brasileiro, essas pessoas terão a oportunidade de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado, conforme estabelece a lei brasileira, né? Então, a gente também vê de maneira muito positiva essa decisão do Brasil, que reafirma, né, essa posição do Estado brasileiro de receber pessoas refugiadas. Já são mais de 60 mil pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil, de 70 nacionalidades diferentes. Então, o Brasil tem essa tradição e tem acolhido essas pessoas aqui. Bom, qual é a vida que leva um refugiado num país que o acolhe? Qual é a inclusão social que ele tem? Qual a dificuldade de inclusão social que ele tem? Olha, Datena, isso vai variar muito de acordo com esse país em que a pessoa se encontra, mas a gente pode dizer com toda segurança que não é fácil a vida de uma pessoa refugiada, né? A pessoa ela é obrigada, ela é forçada a deixar o seu país. É diferente de uma migração econômica, quando você planeja, né, leva todo o tempo, junta seu dinheiro e vai tentar a vida em outro país, ou por um emprego, ou por um projeto de educação, né? Isso é um movimento migratório planejado. O refugiado, por definição, é aquela pessoa que de uma hora para outra perde a proteção do seu país e precisa deixá-lo. Ele é forçado a deixar o seu país e às vezes com pouquíssimas coisas, né? Nada mais do que uma mala, documentos que ele consegue pegar. Se a bomba está caindo na casa dele, na vizinhança dele, ele sai com a roupa do corpo e olhe lá. Então, essa dificuldade é muito grande, né? Pelo que a gente está acompanhando nas fronteiras ali da Europa, com Polônia, Hungria, Eslováquia, como eu falei, Romênia, as pessoas estão chegando, felizmente, não numa situação de saúde muito complicada, né? Não estão chegando pessoas feridas ou com questões de fome, mas estão já chegando com um trauma muito grande, né? Pelo processo todo com o qual eles foram forçados a deixar o país. Os países estão mantendo as suas fronteiras abertas, a gente tem visto uma demonstração de solidariedade muito grande por parte
da população desses países de acolhida, e o Acnur tem apoiado a resposta que os países dão. O que a gente tem feito é fortalecendo os abrigos, que são a principal, a urgência mais imediata, é você acolher essas pessoas em centros de abrigamento, ainda que temporários. Estamos já fazendo uma série de distribuição de itens não alimentares, colchonetes, colchões, cobertores, itens de higiene, uma série de itens que são necessários nesse momento, e avaliando melhor a situação. Mas, é claro, à medida em que o conflito permanece, em que a ação militar vai se estendendo, essa situação, a possibilidade de retorno dessas pessoas diminui, né? E nesse sentido, outros problemas é uma questão de tempo de começarem a surgir. Quer dizer, nós vamos ter problema de saúde, vamos ter problemas de segurança alimentar, de apoio psicossocial, quer dizer, tudo isso a gente pode, com bastante segurança, entender que acontecerá. A integração das pessoas é também um processo bastante complexo, né, e dinâmico. Eu tenho um chefe, quer dizer, ele não é mais meu chefe, foi meu chefe, mas ele usava uma frase muito bacana que você, sendo um cara de televisão, acho que vai concordar comigo. Refugiados não são aparelhos de TV que chegam com o seu manual, né, e tudo vai funcionar direitinho, daquela mesma maneira. Não, cada um vai reagir de uma maneira diferente a essa situação. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, em que muitas pessoas refugiadas chegam e já partem para um processo de integração muito imediato. Elas entendem, talvez, têm em conta que essa situação na qual elas se encontram requer um compromisso delas com o processo de integração, e a partir das ferramentas, da ajuda que é dada, essas pessoas iniciam um processo de integração muito mais rápido. Outras não, outras carregam muitos traumas, né? O processo de deslocamento forçado vira de ponta cabeça as relações familiares, né? O homem que era o provedor, às vezes deixa de ser, passa a ser a mulher, ou mesmo as crianças e os jovens da família passam a ter um protagonismo que eles não tinham no país de origem. Então, essa dinâmica da integração, ela é bastante desafiadora. Vamos esperar que a crise se solucione para que essas pessoas possam voltar. Ninguém quer ser refugiado, todo mundo quer voltar para casa. Quantas pessoas se encontram no mundo, nesse momento, na condição de refugiados? Olha, a gente tem um relatório que condensa todas as informações sobre isso no mundo, e ele é lançado todo mês de junho com base nos dados do ano anterior. Então, o último que a gente lançou foi agora em junho de 2021, com base nos números fechados em 2020. Esse número indica que existem 82 milhões de pessoas fora do seu país de origem, deslocadas por guerras, conflitos e perseguições. Desse total, são 20 milhões de refugiados, ou seja, pessoas que deixaram o seu país, cruzaram a fronteira internacional em busca de proteção. Junto a essa população, além desses 20 milhões, você tem 48 milhões de deslocados internos. O deslocado interno é aquela pessoa que sofre o mesmo problema do refugiado, a mesma guerra, o mesmo conflito, mas que circula dentro do seu país. A gente está vendo essas duas dinâmicas agora na situação da Ucrânia, né? 1,2 milhões de pessoas que já deixaram o país, cruzaram as fronteiras internacionais da Ucrânia, e outros milhões que estão dentro do país sofrendo os mesmos problemas. Então, é um contingente muito grande, é um número nunca visto, no caso, esse número global que eu me referia, é um número nunca visto na história, tem sido uma tendência de crescimento na última década, né, praticamente dobrou esse número se comparado a 10 anos atrás, e a gente vê isso como resultado de crises que vão se sobrepondo umas às outras, né? A crise, por exemplo, no Congo, a crise no Afeganistão, na Síria, são crises de décadas, né, que não se solucionam, que continuam forçando pessoas para fora do país, e aí você vai somando novas crises e gerando essa situação dramática, né, do ponto de vista humanitário.
Para finalizar, Luiz, não existe guerra que não seja estúpida, provocada, mas Concordo. talvez essa seja a mais estúpida de todas dos últimos tempos. O Putin que planejou isso com os assessores militares dele, isso é uma coisa muito clara, isso aí já estava programado, ele se rearmou, conseguiu armas novas e, de repente, quando o mundo tentava se recuperar, ou ainda tenta se recuperar de uma pandeconomia, onde a gente chora milhões de pessoas que perderam a vida, ficaram com sequelas, que ocuparam hospitais. Temos também uma economia destruída no globo, no mundo inteiro. Não é? Isso dificultaria ainda mais a inclusão desses refugiados. Há notícias de que, com a perspectiva do final da pandemia, campos de trabalho voltem a surgir. Os Estados Unidos está anunciando quase 1 milhão de campos de trabalho já para esse mês. Os países da Europa, a mesma coisa. As economias potentes começam a reintegrar pessoas que perderam o emprego. O Brasil ainda continua com dificuldade, mas isso facilita a inclusão desses refugiados que, óbvio, que se chegassem num país onde a situação econômica está completamente destruída, que não tem emprego, o cara vai ser visto como um concorrente, né? O que pode melhorar com o final da pandemia, repito, numa guerra canalha, injusta, fora de hora e mal pensada. Bom, realmente essa questão da integração, ela tem muito a ver com a dinâmica econômica, né? A gente, há alguns anos atrás, o Brasil vive esses ciclos econômicos, às vezes está para cima, às vezes está para baixo. Então, alguns anos atrás, aqui com a população refugiada no Brasil, discutia muito a qualidade do emprego, né? São pessoas que trazem as suas capacidades, suas formações, enfim, temos muitos profissionais, pessoas formadas em universidades. Então, alguns anos atrás, quando estávamos num ciclo econômico mais positivo, a gente estava falando com os refugiados, estavam falando conosco de ter empregos mais capacitados dentro da sua de especialização. Atualmente está se falando em qualquer tipo de emprego, né? E a pandemia realmente prejudicou demais essa situação. Então, essa integração no país de acolhida tem totalmente a ver com a própria dinâmica da economia daquele país. Porque a assistência humanitária, ela é, como o próprio nome diz, emergencial, né? Ela é limitada no tempo e no valor. É impossível manter, e eu não estou falando só da Ucrânia, estou falando das pessoas refugiadas do mundo inteiro. É muito difícil a gente manter essas pessoas sob assistência constantemente, né? Só para você ter uma ideia, os planos de resposta para os ucranianos fora da Ucrânia e para aqueles que estão dentro da Ucrânia estão estimados em 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Você imagina isso em outras crises, né, que acontecem ao mesmo tempo e que continuam sendo necessárias a assistência a essas pessoas. Então, isso tem um custo violento, né? E é difícil manter isso. No caso do Acnur, por exemplo, a gente depende das doações de países ou dos cidadãos para isso. Inclusive, lançamos até já um site de doações para a crise da Ucrânia aqui no Brasil. Então, é importante oferecer a essas pessoas as ferramentas para que elas possam se integrar e se tornar autossustentáveis no país que as acolheu. Obviamente que essa situação agora da Ucrânia é uma situação de emergência, né? A prioridade em relação a essas pessoas que estão cruzando a fronteira e que estão permanecendo dentro da Ucrânia é salvar a vida delas, né? É preciso dar a elas abrigo, é preciso dar a elas comida, saúde, para que elas possam enfrentar essa situação. Uma vez que o conflito cesse, a gente vai ter uma fotografia melhor dessas necessidades humanitárias, e se der tudo certo, as pessoas vão ter condições de retornar se as infraestrutura civil for mantida, que também é outro aspecto importante dessa situação, né? A gente vê infraestrutura civil que não tem nada a ver com o conflito sendo destruída, isso não deveria estar acontecendo, para que as pessoas tenham condições de retornar uma vez que seja estabelecido um cessar-fogo, um acordo de paz, o que quer que seja definido pelas partes dessa crise.
Mas vamos torcer para que essa solução venha o mais rápido possível. Ninguém quer ser refugiado e a gente, como você bem falou, estamos enojados com essa violência que a gente tem visto aí no dia a dia. Luiz, um ótimo dia para você e não sei nem como falar, parabéns é pouco pelo trabalho que você realiza, não é a palavra que Obrigado. é suficiente para o que você e sua equipe estão fazendo, né? Recolher gente que perdeu tudo, perdeu a sua vida e que tem que recomeçá-la em outro lugar. Um ótimo dia, fica com Deus e Deus proteja. Obrigado, meu caro. Obrigado pela oportunidade e também parabéns pelo seu trabalho aí. Vamos junto trabalhar por um mundo melhor. Obrigado.